colapso econômico e demográfico chinês? É o que a gente vai ver agora. Pessoal, tô afastado essa semana aí, trabalhei pra caralho, mas já tô de volta. Eu trago essa notícia aqui que pode interessar muita gente. Olha só, essa tradução aqui ficou horrível. Mas enfim, aqui tá falando basicamente que as siderúrgicas chinesas, os lucros das siderúrgicas chinesas colapsaram, diz a Goldman. Bleak outlook. Perspectiva sombria para o minério de ferro na China. Olha só, o mercado global de commodities atingiu o pico no início de 2022 e tropeçou desde então. O setor imobiliário da China permanece em uma queda de vários anos, resultando em uma demanda suave por metais básicos como minério de ferro e cobre. Na semana passada, o presidente da Baowu Steel Group, Huang Ming, avisou que as condições econômicas na segunda maior economia do mundo pareciam um inverno duro. Como o maior produtor de aço do mundo, o presidente da Baowu Steel advertiu que a desaceleração da indústria siderúrgica poderia ser mais longa, mais fria e mais difícil de suportar do que o esperado, potencialmente espelhando, as severas desacelerações de 2008 e 2015, anos de crises notáveis. Isso deve servir como um grande alerta para os observadores macro. Macro aqui está referindo aos indicadores macroeconômicos, tá? De que uma recuperação na China não é iminente. Na verdade, Pequim pode não desencadear os canhões monetários e fiscais até depois das eleições americanas. Enfim, o que o cara está falando aqui? A tradução ficou meio errada mesmo, mas é isso aí, a gente trabalha com o que tem. É o seguinte, teve uma queda acentuada na demanda por aço. Na minha visão, isso é porque o mercado imobiliário chinês está tropicando. Nos últimos meses aí nós recebemos diversos avisos e lemos diversas notícias a respeito das crises consequentes de diversos grupos, de diversas construtoras chinesas. O bagulho tá louco. O PCC, o Partido Comunista Chinês, teve que entrar na jogada para poder evitar uma reação dominó, uma reação em cadeia aí. O vizinho fechou o portão agora. Enfim, isso fez com que as pessoas parassem de comprar imóveis. O preço lá na altura, porra, quem vai comprar um imóvel? Ninguém vai, ninguém. E aí, ninguém comprando imóvel, não se constrói mais nada. Ninguém comprando imóvel, não tem trabalho. Tipo assim, as coisas ficam extremamente difíceis, E ninguém tá comprando imóvel porque o preço tá lá na casa do caralho, pessoal. Aqui no Brasil tá caro, nos Estados Unidos tá caro, na Europa tá caro, na China também tá caro. Tá tudo super inflacionado. Então, tipo assim, vai desacelerar mesmo. E quem consome a maior quantidade de aço é o mercado da construção civil. E aí então, Vamos passar para essa parte aqui, ó. A perspectiva fundamental permanece sombria, de acordo com os analistas da Goldman, Enquanto os estoques de minério de ferro portuário e na fábrica caíram nessa semana, os estoques visíveis permanecem elevados comparado com os níveis normais de agosto e a desestocagem das usinas, que apesar de ter tido queda nos preços de minério de ferro, pode ser uma indicação de uma perspectiva de produção negativa. Isso não seria surpreendente, dado que apenas 1% das siderúrgicas chinesas são atualmente lucrativas, de acordo com a pesquisa da MySteel. Velho, 1% das indústrias chinesas siderúrgicas dá lucro é coisa pra caralho, velho. Significa que quem tá bancando o resto aí é o dinheiro dos impostos da população, Porque se 1% dá lucro, mano, como é que as outras estão funcionando? Tem uma parada errada nisso daí, Enfim, mas num governo, uma economia centralizada, igual a da China, isso não é novidade. Não é novidade, Enfim, vamos ler aqui o próximo artigo aqui. Pra vocês entenderem o tanto que isso tem relevância. Vamos clicar aqui para traduzir o artigo. O novo impulso de urbanização da China pode frustrar o objetivo da sociedade favorável ao nascimento. Aí aqui os interesses entram em colapso, entram em conflito. Ao mesmo tempo que a China quer resolver a situação, ela quer não resolver. À medida que ela vai usar, vai entrar em contradição com o problema. E aí vai ficar tudo a mesma merda, ou se não, pior. Enfim, Hong Kong, notícia do dia 22 de agosto. Mary Meng está tão ocupada e estressada trabalhando para uma empresa de tecnologia chinesa em Xangai que não consegue imaginar ter um segundo filho. A pressão do trabalho é tal que você nem tem tempo para passar com seu filho, disse a mãe de 37 anos de um menino de idade escolar primária.
Como posso pensar em cuidar de 2 filhos? Não faço ideia. Óbvio que não, trabalha pra caralho, né? Como é que vai conseguir cuidar de 2 moleques? Se um já tá a loucura toda, imagina 2, né? Essa é a lógica. Isso ressoa com os moradores urbanos em qualquer lugar. Mas dado o ritmo da população em declínio e envelhecimento na China, o impacto da vida urbana cara e acelerada sobre as taxas de natalidade deve ser tratado com mais urgência por Pequim, dizem os demógrafos. Obviamente, obviamente, você ter uma população de 500 milhões de velhos, de idosos no seu país, não é agradável, mano. E esse é o caminho que a China está indo. Cada ano que passa, mais idosos, mais pessoas entram na faixa etária dos idosos. Mais o sistema de previdência social tem que dar dinheiro, tem que manter. Mais problemas de saúde começam a ocorrer. Mais o sistema de saúde, o sistema público tem que lidar com isso. E aí você não tem mão de obra, você não tem nada girando, né? Ou seja, envelhecimento da população aliado com declínio demográfico, porra, gera um colapso civilizacional. Olha que merda. A China está ficando sem mães. O número de mulheres em idade reprodutiva, definido pelas Nações Unidas como 15 a 49, jogaram o número lá pra cima, hein? Aqui no Brasil deve estar na casa dos 40, 41. Deve cair em mais de 2/3 para menos de 100 milhões até o final do século. Você tem um país com 1 ponto, não sei lá quantos bilhões de pessoas e só 100 milhões de mulheres capazes de serem mães, é trágico, é trágico. É trágico pra caralho. Né? 2 vezes por década, no topo da política, houveram, sei lá, deve ter aqui 2 vezes por década, no topo da política chinesa, existem reuniões que foram feitas no mês passado. Estou traduzindo aqui porque essa tradução aqui ficou ruim. A China anunciou planos para construir uma sociedade favorável ao nascimento. Vai vendo. Comprometendo-se a implementar medidas há muito solicitadas por especialistas da população, como a redução dos custos de assistência à infância e educação. Mas, para o desespero dos mesmos especialistas, Pequim também jurou incentivar mais pessoas a entrar nas áreas urbanas. Se o problema é as cidades são caras, por que diabos você vai levar pessoas que estão em idade reprodutiva para lugares caros, onde elas vão ter que trabalhar até morrer e não vão querer ter filho nenhum? Tá entendendo a lógica? Qual que é o problema aqui do governo chinês? Ao mesmo tempo que eles querem solucionar o problema demográfico, eles querem mandar o povo para a cidade. E quando eu falo querer mandar o povo para a cidade, é obrigar o povo a ir para a cidade, mano. Lá é país centralizador, mano. Centralizador. O mercado tá aberto em certas partes aí, mas o controle social é gerenciado diretamente pelo Estado, que é horrível, né? A pessoa quer ficar no campo, às vezes, de boa, porque a qualidade de vida é maior, chega um agente do governo e fala, não, você tem que sair daqui, até porque a propriedade rural na China pertence ao Estado, né? Porque são um país comunista, de ideologia comunista, e aí fica essa porra aí, ó. Esta política visa aumentar a demanda por habitação para sustentar o setor imobiliário que foi atingido pela crise e reviver a sinalização do crescimento econômico através de ganhos de produtividade e um consumo mais forte. Os residentes urbanos normalmente produzem e compram bens e serviços de maior valor agregado do que seus homólogos rurais. Óbvio, se você está vivendo numa cidade, você necessita de coisas melhores e coisas mais caras para poder manter o seu nível, a sua qualidade de vida. Seus produtos têm que ser diferentes. Agora no campo você é mais simples, a vida é mais tranquila, velho. Você não tem a aceleração, você não tem a correria que as pessoas da cidade têm. Você consegue produzir comida, você consegue viver de certa forma, se você tiver o básico dos serviços, do nível bem melhor do que quem está na cidade. Isso aí, aqui no Brasil, você vê isso, mano. Muita gente que vive no campo não quer sair do campo, ó. Por quê? Ir pra porra de uma favela numa cidade, morar num conjunto habitacional com mais 5 mil pessoas, pagando o preço de mensalidade, né, da prestação do condomínio, mais taxa do condomínio, mais taxa de iluminação, mais taxa de esgoto, mais taxa de coleta de lixo e 1001 taxas que ocorrem e existem, né, no cotidiano. Enfim, o novo impulso da urbanização ignora a teoria demográfica básica. Nas cidades as pessoas têm menos filhos devido aos altos custos, é o que eu acabei de falar, de moradia, espaço limitado, educação cara e porque passam a maior parte do dia no trabalho. As taxas de infertilidade de casais na China também aumentaram de 2% na década de 80 para 18%, contra cerca de 15% no mundo todo. Ou seja, a China ainda está liderando quando você se compara aí com a média global.
com os médicos culpando o aumento de fatores como estresse relacionado a empregos urbanos e poluição industrial. Emprego urbano traz estresse pra caralho, trabalhar em empresas na cidade traz estresse pra caralho, é uma bosta, correria. Aí você chega em casa, um nojo, você não quer fazer mais porra nenhuma, e muito menos ter filho, cuidar de moleque, ter que preocupar com seu moleque, tá com fome, tá na escola, e ter que dar atenção, você não quer nada, você quer chegar e morrer numa cama, é isso aí. Porra, quem não passa por isso? Olha como é que é viver na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, olha como é viver nas grandes capitais do Brasil, mano. Ninguém quer ter filho nessa porra, não. As taxas de fertilidade nas áreas rurais da China são ligeiramente mais altas, 1,54 versus a média nacional de 1,3 em 2020, né, de acordo com o último colapso do principal planejador econômico da China, enquanto a taxa de fertilidade de Xangai em 2023 foi de 0,6 versus 1,1 nacionalmente. Então a ideia é o seguinte, é 1,4 do campo, de pessoas tendo filho, versus 0,6 na cidade. Ou seja, no campo ainda tem filho, na cidade não tem. É isso aí. As autoridades estão cometendo uma tolice, né, ao levar os jovens às grandes cidades mais hostis ao nascimento, né, o que levará a um declínio contínuo na fertilidade e exacerbará a crise do envelhecimento. É isso daí, olha. É isso daí, ó, que eu acabei de falar. Óbvio que é hostil. Óbvio que é uma bosta, mano. Você vai levar o jovem para um lugar caro, ele não vai ter fim, não. Enfim, esse fenômeno tem sido mais evidente no leste da Ásia. Japão, Coreia do Sul e Taiwan, né, se industrializaram e se urbanizaram a um ritmo mais rápido do que a maioria dos outros países, né, da economia após a Segunda Guerra Mundial. E aí eles também têm as menores taxas de fertilidade em todo o mundo. O Japão, inclusive, aí já está com políticas, a Coreia do Sul, inclusive, já estão com políticas, né, para poder tentar reverter esse problema. Coisa que eu acho difícil. Mas, enfim. Enquanto as taxas de natalidade da China também são muito baixas, após décadas de uma rigorosa política de filho único, nem tudo está perdido. Lembra bem, hein? O problema da China foi feito lá no passado, quando resolveram criar uma política de apenas um filho por casal. Lá atrás, há 30, 40, 50, 60, 70 anos, criaram essa merda dessa política e agora estão colhendo o preço, estão colhendo as ações disso. A China está com um espaço curto de dominação global. Afinal de contas, o povo vai morrer. E quando morrer na China, vão morrer milhões, centenas de milhões de pessoas num curto período de tempo. Afinal de contas, qual que é o limite? Qual que é o limite de velhice da população chinesa? 80 anos? Então, se você tem 30 milhões de indivíduos chegando aos 80 anos de idade, quando eles morrerem, vai ser tudo de uma vez só. Enfim, pessoal, eu não vou terminar de ler o artigo aqui não, vocês têm contato com ele aí, dá pra acessar. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, isso aqui vai impactar o Brasil? Vai. A economia, a cadeia logística é interligada, a China é o nosso principal parceiro comercial hoje, e se eles estão tendo problema com filhos, coisa que nós também estamos, né, mas não tão acentuado quanto eles, isso significa que num médio e longo prazo, a relação comercial vai cair, afinal de contas, não vai ter grandes construções, não vão ter grandes cidades sendo elevadas, o nosso minério não vai ser mais necessitado. É claro, tem outros países surgindo, né, mas os outros países vão conseguir pagar o preço que a China paga? Enfim, vamos ficar atentos com isso daí, hein? Um abraço e até mais, galera. Tamo junto.